Quem fala mal dos outros para você, fala mal de você para os outros. No judaísmo, falar mal significa lashon hará, e ela é comparada à morte, porque mata 3 ao mesmo tempo: quem fala, quem ouve e quem é falado. Os sábios dizem que se ele cospe veneno sobre um amigo, ele está treinando o bote para usar em você. Cuidado com quem chega com notícias dos outros, e quem vende honra alheia vai vender a sua também. A Torá ensina: não andarás com um difamador entre o seu povo. Se você quer paz, feche a porta do teu ouvido, porque quem alimenta a língua maligna se torna próximo da maldição. Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira e nós começamos o vídeo desta maneira, irmãos. Meu Deus, muito tremendo isso daí. E não tem como nós deixarmos de falar. Não tem como, irmãos. Você está no canal Semeando Fogo, sou o pastor Júlio César Araújo, e hoje nós vamos falar sobre o poder da língua. Irmãos, nós temos que colocar em mente o seguinte: a Bíblia diz que quando você vai estudar a palavra, você estuda que o Senhor Jesus, o Verbo, a palavra, foi a primeira criação de Deus. Olha isso, olha isso. O Verbo foi a primeira criação de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele é o primogênito das criaturas, ou seja, do que foi criado. Pensa da seguinte maneira: como se Deus fosse uma mente, né? uma super mega power mente, né? Deus, mas ele precisava expressar o seu pensamento. E para expressar o seu pensamento, ele cria o verbo. O verbo. E aí o verbo fala, né? O verbo determina. O verbo manda. E aí, para que aquilo que ele pensou e aquilo que ele falou existisse, aí vem o Espírito de Deus. É o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. E aí ele faz, ele age, ele opera, né? Então você vê que Deus, ele pensa, o verbo determina e o Espírito executa. Mas aí você vai ver a importância do verbo, a importância da palavra. E nós sabemos que a palavra, ela tem um poder tremendo. A palavra de uma mãe, principalmente, a palavra de um pai, a palavra, sabe, aquilo que você determina sobre outra pessoa. Irmãos, a língua é algo muito tremendo. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha isso, irmãos. Tiago 1,26 diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E uma das coisas mais difíceis é nós, eu digo nós porque eu estou me incluindo também, tá? Eu não vou me excluir, não. Nós controlarmos a nossa língua. E nós ouvimos aí a nossa irmã falar a respeito da lashon hará, o poder da língua. É algo terrível, irmãos. Realmente é algo terrível. A língua mata. Nós vemos pessoas hoje que estão mortas, morreram por causa de uma fofoca. Pessoas mortas espiritualmente, pessoas que morreram literalmente, pessoas que foram assassinadas literalmente. Eu conheço casos de pessoas que foram assassinadas por causa de uma língua, por causa de uma fofoca. E não foi a pessoa que cometeu, mas os bandidos foram lá e executaram a pessoa. Sabe, então é algo muito terrível, irmãos, é algo muito tremendo. E no nosso meio, principalmente, a palavra do Senhor diz que é abominação ao Senhor. Provérbios capítulo 6. 6 coisas aborrecem ao Senhor e a 7ª ele abomina, aquele que semeia contenda entre irmãos. Sabe, então nós temos que parar. Mais uma vez eu falo nós, irmãos, eu também estou incluído nisso. Sabe, nós temos que parar com isso, irmãos. Meu Deus do céu. Não adianta nós querermos pregar, queremos que as pessoas se convertam, que as pessoas aceitem a Jesus e vão para a igreja. Irmão, chega lá dentro,
não muda, não tem mudança. Sabe, quando você abre a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, você vai ver problemas lá dentro terríveis daquela igreja. Por quê? Porque havia disseminação, contenda, discórdia, fofoca, desunião. Gente, até hoje é a mesma coisa. Sabe, não muda, meu Deus do céu. Nós vemos igrejas que, sabe, que foram embora, ministérios que foram embora, igrejas que até acabaram, irmãos. Sabe, fofoquinha de ministério, coisinha, e leva e traz. E, meu Deus do céu, irmãos, eu já tive inúmeras experiências com isso, com pastores mesmo, pastores presidentes. Sabe, pessoas que eu passei, eu falei, meu Deus do céu. Uma vez eu estava fazendo um trabalho, Deus colocou um trabalho na minha mão, pela misericórdia, e aí nós estávamos fazendo um trabalho de avivamento da igreja, né? Porque pela misericórdia Deus tem isso na minha vida, avivamento. E nós estamos fazendo um trabalho, eu e mais 2 irmãos, e ali Deus operando e trabalhando, e foi uma glória. E aí tem os espiões, irmãos, espiões do pastor, que coisa terrível, né? Aí os espiões estavam lá, mas eu não sabia que eram espiões. Para mim, estavam assistindo o culto, irmão, participando do culto, cultuando também ao Senhor, se alegrando pelo que Deus estava fazendo ali, através do seu Espírito. E aí, quando foi no outro sábado, eu estava ligado no púlpito e entrou o pastor e mais 2 irmãos. Aí o Senhor falou assim para mim, fica ligado, porque ele veio espiar o trabalho. Eu falei, pronto. Aí eu pesquei tudo, eu falei, Jesus, rapaz, ele veio com os fofoqueiros que falaram mal do trabalho, e aí ele veio para espionar o trabalho, para ver o que estava sendo feito. Irmãos, eu acabei com o trabalho, acabou o trabalho. Porque eu falei para ele assim, pastor, se o senhor não confia em mim, se o senhor não confia em mim como homem de Deus, para estar na liderança de um trabalho, onde o Senhor está curando, libertando, renovando os vasos. Irmãos, foi algo tão tremendo que Deus fez, que Deus revelou algo tão tremendo pela infinita misericórdia do Senhor, que tinha uma senhora lá naquele culto. Presta atenção nisso, irmão. Tinha uma senhora naquele culto lá, eu lembro, que ela estava grávida. Deus me deu uma revelação com aquela senhora, que ela morava em uma comunidade, e naquela comunidade teve uma guerra, e soltaram uma granada no corredor onde ela mora, na viela, no beco. Com o barulho daquela granada, aquela criança se assustou. Presta atenção nisso, irmãos, algo muito forte. Aquela criança se assustou, e por causa daquele susto daquela criança, ela ia nascer deficiente na sua mente. Irmãos, Deus me deu uma revelação tão tremenda, que eu via pela misericórdia, sabe, a mão do Senhor, uma mão entrar na barriga daquela mãe. Eu via como se fosse uma seringa entrando na mente daquela criança e arrancando um líquido preto, ou seja, aquilo que o diabo plantou na mente daquela criança, daquele feto que estava dentro da barriga ainda, o Senhor estava arrancando, estava tirando e dando vitória para aquela mãe. Irmãos, você não tem noção quanto que aquela mãe chorava. Aquela mãe chorava. Deus tomou aquela igreja. Isso, pela misericórdia, foi só uma das revelações que o Senhor deu. Aí veio um fofoqueiro do inferno falar com o pastor que eu estava de meninice no culto, porque tinham pessoas rodando, pessoas dando lugar, pessoas se alegrando, pessoas sendo avivadas. Então, irmãos, o que acontece? A fofoca, ela é terrível. É o leve e traz, é o que essa irmã falou. Então isso tem que acabar no nosso meio, irmãos. Isso tem que acabar em nome de Jesus. Sabe, eu vejo pessoas jejuando por tudo, menos pela língua. Senhor, vou jejuar pela minha língua, para o Senhor controlar a minha língua. Sabe, a Bíblia diz, ontem mesmo eu estava falando sobre isso, a Bíblia diz assim, ó, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem. O próprio Senhor falou isso. O próprio Senhor falou isso. Enquanto a gente não chegar a esse nível de maturidade, não adianta, irmãos. Meu Deus, misericórdia. Sabe, eu tenho que mudar. Estou lutando para mudar, irmãos, lutando mesmo, porque é um mal que a gente carrega. Tiago fala no capítulo 3 que aquele que sabe refrear sua língua, o que refreia, ele entra no caminho da perfeição. Sabe, a Bíblia também diz, Tiago também fala, que a língua ela é inflamada pelo inferno, irmãos. O inferno inflama a tua língua, e no momento de ira, então, é pior ainda, aí que você não controla mesmo. Mas, irmão, solta o cabresto e vai-se embora. Meu Deus, sabe, em nome de Jesus, irmãos. Vamos orar e vamos pedir a Deus para que isso mude, sabe? Deus tem tantas coisas para derramar sobre nós, sabe? Essa semana, da semana passada para cá,
O Espírito Santo tem trabalhado tão tremendo dentro de mim, irmãos, tão tremendo. Eu falo, Senhor, muito obrigado pelo teu trabalhar, pelo teu agir, sabe, pela mudança que o Senhor está causando dentro de mim, sabe, porque chega uma hora, é um tempo de maturidade, irmãos. A gente tem que amadurecer. Tanto tempo na caminhada e a gente não amadurece, sabe? Então vamos pedir isso para o Senhor. Senhor, me amadurece, refreia a minha língua, sabe? Tem misericórdia, sabe? O que a gente ganha, irmãos, falando mal do irmão, falando mal da irmã, sabe? Eu infelizmente, durante anos, irmãos, eu vim trazendo isso, esse ranço, essa coisa, falar mal do, falar mal do. Já falei mal das minhas esposas, entendeu? Coisa, sabe, pelo amor de Deus. Aí o irmão fala assim, esposas. Eu não sou sheik árabe não, irmãos, é porque pela misericórdia eu já casei mais de uma vez. Enfim, então o que acontece? Sabe, tem que parar com isso. A esposa fala mal do marido, o marido fala mal da esposa. Meu Deus do céu, o que a gente ganha com isso, irmãos? Pela misericórdia, sabe? Então vamos orar em cima disso. E eu espero que essa palavra, eu espero que esse vídeo, sabe, te alcance. Sabe, eu espero que esse vídeo vá o mais longe que puder e alcance o maior número de pessoas possíveis dentro da igreja, irmãos. Não é fora não, é dentro da igreja. Ah, fora também tem, tá bom, mas é dentro da igreja. Sabe, é um povo que se diz salvo, um povo que se diz liberto, um povo que se diz o povo do Senhor, o povo santo. Sabe, em nome de Jesus, irmãos, vamos parar com isso, tá bom? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e vamos orar, vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, soberano, Paizinho, ó meu Senhor. Senhor, nós estamos na Tua presença. Sabe, a maior obra do Espírito Santo não é através de nós, é em nós. Porque usar, Senhor, o Senhor pode usar até uma jumenta, o Senhor usa quem o Senhor quiser. Mas o importante é nós mudarmos, sabe? O importante é nós olharmos para dentro de nós e refletirmos, poxa, eu tenho que mudar nisso, eu tenho que melhorar nisso, sabe? Então, em nome de Jesus, Senhor, no dia de hoje, eu não sei quantas pessoas vão ouvir esse vídeo, esse áudio, ver o vídeo, ouvir o áudio, não sei, Senhor, mas, Pai, do fundo do meu coração, o Senhor me conhece, e eu te peço, Senhor, toca no coração, toca, Senhor, porque isso é um mal que acompanha a humanidade. Sabe, é um mal, Senhor, que vem, sabe, operando no nosso meio, e isso tem que acabar, Senhor. Sabe, isso tem que acabar, meu Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço, estende tuas mãos de poder e tem misericórdia. Nos ajuda, meu Senhor, para que a gente seja verdadeiramente transformado pelo teu Espírito, transformado pelo teu operar, transformado pelo teu agir, transformado, meu Senhor, para a glória do teu santo e eterno nome. Deus, nós perdemos tantas bênçãos, deixamos, meu Senhor, de receber tantas bênçãos, meu Pai, por causa da língua, por causa daquilo que nós falamos, por causa daquilo que nós proferimos. Ah, meu Senhor da glória, em nome de Jesus, meu Pai, o poder da língua, ele é tão tremendo, que quando nós determinamos pela fé algo em nome de Jesus, aquilo acontece, Senhor. Por quê? Porque a palavra ela é manifestada. Então, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus no dia de hoje, nos ajuda para que a gente abençoe, fique na Tua palavra, no Teu mandamento, onde o Senhor determina que a gente, sabe, bendiga aqueles que nos amaldiçoam, sabe, que maldiz, meu Senhor, o nosso nome. Deus, em nome de Jesus eu te peço, bendizei que vos maldizem, Pai, em nome de Jesus. Então vamos andar em cima disso, Senhor. Oh, meu Pai, para a glória do Teu nome, ajuda o Teu povo, ajuda a mim, Senhor, a minha vida em primeiro lugar, dos meus irmãos, das minhas irmãs, sabe, Senhor, que a gente possa andar mais na Tua palavra, ler mais a Tua palavra, meditar, aplicar, Senhor, na nossa vida, porque não adianta a gente saber tanto, Pai, tanto, e no final das contas a gente fala mal do irmão, fala mal da irmã, fala mal do esposo, da esposa, do filho, da mãe, do pai. Senhor, não adianta, do irmão, da irmã, do pastor. Senhor, tem misericórdia, do ministério. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, no dia de hoje, transforma a nossa vida. Sabe, Senhor, é uma oração de libertação. Eu sei que é uma oração, meu Pai, de libertação, meu Pai, para que o Senhor nos ajude,
Deus, eu poderia orar por tantas coisas hoje, determinar tantas coisas, mas não, Senhor. Eu quero determinar isso, que nós vamos mudar, que o Senhor vai trabalhar em nós, vamos amadurecer, sabe? Vamos parar com isso, Senhor, com essa coisa de ficar falando mal, e fofoquinha, e liga, e manda o WhatsApp, e não sei o que, Senhor, em nome de Jesus. Acaba com isso na nossa vida hoje, na minha vida, nos meus irmãos, nas minhas irmãs que estão ouvindo, meu Pai, porque o Senhor se agrada, e eu tenho certeza que quando nós mudamos, quando nós nos esforçamos para mudar nessa área, o Senhor nos abençoa, o Senhor age, o Senhor nos defende, o Senhor opera. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero determinar isso na nossa vida hoje, uma mudança, Pai, para que, meu Senhor, a nossa palavra seja uma palavra favorável, uma palavra de poder, sabe, uma palavra, a tua palavra diz, nós mesmo lemos, que aquele que fala mal, Senhor, come do seu fruto, o que fala bem, come do seu fruto, sabe, Senhor, então, meu Deus do céu, então nos ajuda, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, trabalha, Pai, trabalha em nós, Pai, todo mal caia por terra, toda influência maligna, satânica, na nossa língua, na nossa boca, Senhor, sabe, pessoas que falam palavrão, pessoas que amaldiçoam, sabe, pessoas, meu Senhor, Deus, o Senhor sabe que uma vez eu vi uma pessoa espraguejando, eu vi uma pessoa passar por mim, Senhor, e quando aquela pessoa passou, meu Pai, eu vi um demônio, meu Senhor, atrás daquela pessoa, acompanhando ela e entrando dentro do quarto. Deus, é um demônio, Senhor, que fica colado na gente, fazendo com que a gente fique espraguejando, fique, sabe, soltando palavras de maldição. Ah, Pai, em nome de Jesus eu te peço, nos ajuda. Tem misericórdia, meu Senhor amado, que nós possamos ser libertos nessa área e que o Senhor possa operar na nossa vida. Quantas palavras de maldição a mãe joga por filho, você não vai prestar, você não vai dar em nada, você vai acontecer isso, a polícia vai te prender, você não sei o que, você vai acabar morrendo, e acontece, meu Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, para que nós possamos bendizer, Senhor, os nossos filhos, sabe, como Jacó abençoa seus filhos, meu Pai, que nós possamos abençoar também. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina a usar a nossa língua, Senhor, para o bem. Nos ensina a usar a nossa língua para abençoar, Senhor. Em nome de Jesus, ligado ao Teu Espírito, à Tua vontade, meu Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Ó Deus amado e Pai bendito, em nome de Jesus Cristo eu te peço. O Senhor sabe que eu já vi tanta coisa. Já vi, Pai, pessoas parar no manicômio, Senhor. Aquela irmã de oração parar no manicômio, porque falar demais, leva e traz, faz fofoca, leva para o pastor presidente, vai aqui, vai ali, Senhor, tem misericórdia, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda. É isso, Pai, que eu te peço no dia de hoje, nessa sexta-feira, que seria uma sexta-feira de oração forte, de libertação, mas eu oro por isso, Pai, essa oração forte para controlar a minha língua, controlar a nossa língua. Deus amado, santo e poderoso, ser conosco, Pai, e nos ajuda. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Pai, e amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Que nós possamos aprender, irmãos. Que nós possamos aprender com isso, né? Em nome do Senhor Jesus, aprender. Tá bom? Não deixe de curtir esse vídeo. Não deixe de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Dá o teu joinha, dá o teu like. Tá bom? Em nome de Jesus. E se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, uma ótima sexta-feira para nós. Fique com Deus, fique na paz.